Olá, meninos. Eu decidi gravar aqui essa aula porque faltou eu explicar o finalzinho, né? E é importante que a gente finalize porque a gente só vai se ver daqui a 15 dias. Então eu tomei a liberdade de terminar isso, tá? Eu vou fazer uma pequena revisão para a gente chegar onde nós paramos. Vamos lá. O primeiro ponto é para que a gente estuda distribuição eletrônica? Quando você entende qual é o objetivo desse estudo, você consegue aprender melhor. Então, a distribuição eletrônica, quando você conhece, nós podemos prever se um átomo ele vai tender a ganhar ou a perder elétrons. A gente vai entender como ele vai se comportar em uma reação química, tá? Também a gente pode ver qual é o tipo de ligação que esse átomo poderá formar. Se é uma ligação iônica, se é uma ligação covalente, se é uma ligação metálica, né? Tudo isso por meio da distribuição eletrônica. Muito bem. Para isso, nós iremos primeiro ver quais são os primeiros passos para que aconteça uma reação química. Olha só, gente, na tabela periódica, a organização da tabela periódica, a gente tem átomos, tá? Os átomos, eles não estão ainda prontos para reagirem. Eles estão como se estivesse dormindo, ó. Tá? Eles não estão prontos para reagir. E o que é que precisa acontecer para que esses átomos comecem a reagir? Eles têm que se transformar em íons, tá bom? Eles primeiro se transformam em íons, aí depois sim eles vão reagir. Reagir de duas formas, ou eles vão doar elétrons, ou eles vão receber. É uma das duas coisas que eles irão fazer, tá? A tabela periódica, ela dá as informações dos átomos no estado fundamental, ou a gente também pode dizer estado neutro, tá? Que é quando o átomo tá tranquilo, de boa, não tá querendo conversa com seu ninguém, ele tá só na dele. Agora, quando ele se transforma em um íon, aí ele já tá mais saliente, aí ele já tá querendo reagir. Ou ele tá querendo tomar elétrons de alguém, ou ele tá querendo receber. Aí vai depender da família dele, né? Da família que ele está situado na tabela periódica. Existem aquelas famílias que os átomos eles têm uma tendência a doar seus elétrons, eles só dão os elétrons dele. E tem aquelas famílias que os átomos eles não gostam de dar elétrons para seu ninguém, eles só gostam de receber. Tá? Quando a gente estiver estudando tabela periódica, a gente vai entrar em detalhes a respeito disso. O que eu quero que vocês levem aqui desse slide, que os átomos estão aqui na tabela periódica organizado em número atômico. O número atômico tá aqui, ó. Ele vai de 1, né, que começa com hidrogênio, e vai até 118, né? Olha aqui, ó. Vai até 118, tá? Ou seja, esses 118 elementos são os átomos que formam a matéria, tá? Eles vão se unir de diversas maneiras e é o que forma tudo que nós temos no nosso planeta. São esses 118 átomos aqui, tá bom? E o número atômico é muito importante. Por quê? Porque ele vai indicar quantos prótons e quantos elétrons eu tenho em um átomo. No hidrogênio, qual é o número atômico dele? É 1. Significa que eu tenho um próton e um elétron. Olha aqui, outra coisa importante. O número de prótons é sempre igual ao número de elétrons em um átomo no estado fundamental, quando ele está sozinho de boa. Quando ele começa a reagir, aí isso aqui vai mudar. Tá? O número de prótons e de elétrons vão começar a ser diferente, tá bom? Mas vamos manter isso. No estado neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E aonde é que eu sei esse número de prótons e de elétrons? É o número atômico deles. Vamos pegar aqui o sódio aqui, ó, que tá bem grandão. Esse aqui é o número atômico do sódio. Significa que ele tem 11 prótons e 11 elétrons, tá bom? Pois vamos lá. Ok, a gente viu que
para um átomo reagir, ele primeiro tem que acordar, ele tem que sair lá desse estado fundamental, né? E quando ele sai desse estado fundamental, a gente chama isso de ionização. Para ele reagir, ele tem que estar ionizado, ele tem que estar na forma de íon. Aí a gente tem dois tipos de íons. Nós temos os cátions, né? E temos os ânions. Isso aqui são tipos de íons. Os cátions, gente. Tá, antes disso. Um átomo que ele tá na forma de íon, ele tem cargas. A gente reconhece que ele tá na forma iônica porque ele tem uma carguinha. Eu vou já mostrar um exemplinho para vocês. Olha só. Quando ele tem a carga positiva, né, como tá aqui, ó, o sódio tem aqui o sinalzinho de mais, o cálcio tem o sinalzinho de 2 mais, o alumínio de 3 mais, isso aqui é a carga deles, tá? Quando você vê um átomo com essa carguinha aqui, é porque ele não está no seu estado fundamental, ele já tá, ó, pronto para reagir, ele tá na forma iônica. No caso, se tem sinal de mais, né, ou seja, carga positiva, então esse íon aqui é do tipo cátion, tá? Então, gente, os cátions, eles geralmente vão doar elétrons, eles têm a tendência a doar elétrons. Então, sempre que tiver um íon com a carga positiva, é porque ele está doando essa quantidade de elétrons aqui. No caso do sódio, ele está doando um elétron. No caso do cálcio, ele doa 2 elétrons e do alumínio doa 3. Sempre que tiver com a carguinha positiva é porque ele está doando elétrons, tá bom? Vamos lá. Aqui, por outro lado, quando a gente tem um ânion, ele tem a carga negativa, né? Ou seja, ele recebe elétron, tá? Ele só gosta de receber. Então, a carguinha é negativa. O nitrogênio é 3 menos a carga dele. Significa que ele recebe 3 elétrons. O oxigênio recebe 2 e o flúor recebe apenas 1. Certo, essas aqui são as formas iônicas desses átomos. A gente tem o seguinte, ó. Átomos que não estão na forma iônica. Se eles não estão na forma iônica, eles são simplesmente átomos no estado fundamental. A gente só vai ter, quando a gente tem o carbono na forma iônica, por exemplo, aqui, ó, ele vai ter que ter a carguinha bem aqui, ó. A carga do carbono é 4 mais. Se não está aparecendo é porque ele não está na forma iônica, ele está na forma atômica, né? Ou fundamental ou neutra. Não está reagindo, ele está de boa. Agora, esses aqui que tem carga estão reagindo. Eles podem reagir doando elétrons ou recebendo, tá bom? Aí, os íons, eles estão, ó, pronto para atacar. Quando eles se ionizam, eles estão prontos para atacar, tá bom? Muito bem, vamos ver aqui separadamente como que acontece essa ionização. Então, a gente viu que o sódio, né, ele tem 11 prótons, né? O número atômico dele é 11. Então, a gente fez até isso aqui na sala de aula, né? A gente distribuiu aqui os elétrons dele, se a gente contar aqui vai dar 11, né? Essa aqui é a distribuição eletrônica do sódio no estado fundamental, sódio neutro. Quando eu vou ter aqui, ó, o número de prótons dele, o número de cargas positivas, a gente também pode dizer assim, é igual ao número de cargas negativas, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons no estado fundamental. Quando ele vira um íon, isso aí vai mudar. A gente vai ter o seguinte, aqui a gente tem o íon, o sódio, na forma iônica. A gente vê que ele só tem uma carga, significa que ele está perdendo. O sinal positivo isso lá é ao contrário. Sinal positivo significa que o átomo está perdendo elétrons. E sinal negativo é que ele está ganhando. Nesse caso aqui é um cátion, porque o sinal é positivo. E ele está perdendo um elétron. Qual é o elétron que ele perde? Esse aqui, ó, gente, que ele perdeu, ó. Era o que estava na terceira camada. Ele perdeu, só tem ele para perder. Né? Perdeu esse elétronzinho. E aí é por isso que ele fica, né, com a carguinha positiva, porque ele só perde um elétron. E aqui, então, a gente tem a distribuição eletrônica do cátion sódio. Tá? Essa aqui. Vamos lá. Quando a gente tem um íon negativo, né, que no caso é o ânion. O ânion
Ao contrário, o ânion ele faz é ganhar, tá? Ele recebe elétrons, ele só recebe. Aqui a gente tem o oxigênio no estado fundamental, ó. Aqui ele no estado neutro. O oxigênio, ele tem quantos elétrons? Olha aqui, ó. O número atômico dele é 8. Significa que ele tem 8 elétrons na sua distribuição eletrônica, ó. A gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tá no estado fundamental. Tem 8 elétrons e 8 prótons. E agora, quando ele se ioniza para ele poder reagir, aí, ó, ele ganha 2 elétrons, tá? Essa aqui é o íon, né? O oxigênio na forma de ânion, né? E ele tem aqui a carga 2-, significa que ele recebe 2 elétrons. Se ele tinha 8 elétrons aqui e ele ganha mais 2 elétrons, ele vai ficar com quantos? Com 10 elétrons. Se a gente contar aqui, vai dar 10 elétrons, tá? É isso que acontece. Tá, uma coisa muito importante, gente. Na ionização, o que vai mudar é sempre o número de elétrons. O número de prótons, né? Que os prótons eles estão aqui dentro do núcleo. O número de prótons vai continuar o mesmo. No caso aqui do oxigênio, ó, ele tem 8 prótons, né? 8 cargas positivas aqui dentro. Mas os elétrons, depois que ele virou um íon, aumentaram, os elétrons ficaram 10, né? 10 elétrons. Ou seja, o número de elétrons está diferente do número de prótons. Né? Isso significa que, durante as reações químicas, os íons, eles vão trocar ou perder, né? Ganhar ou perder somente os elétrons. Os prótons continuam do mesmo jeito do número atômico. Se o próton se o número atômico é 8 do oxigênio, ele vai continuar com 8 prótons, mas ele pode ganhar mais elétrons, mas prótons não, tá bom? Agora a gente vem aqui para a aula que a gente parou. Vamos lá, ó. A gente viu que tem umas regras para a gente poder fazer a distribuição eletrônica desses átomos, né? E uma das primeiras é que a gente tem 7 camadas, né, de acordo com o modelo de Bohr. E essas camadas recebem essas letras, né? Que vai de K até Q, né? E cada camada tem um número máximo de elétrons que a gente pode colocar. É como se fosse um ônibus que tivesse somente esses 2 lugares. Se tiver mais lugares do que o permitido, já não vai ter como levar esses passageiros, tá? Primeira regra é essa. E esses números aqui são assim, são fixos, tá? Não pode exceder, não pode passar, aqui não pode ter 19, aqui não pode ter 33, não pode, tá bom? E aqui é a segunda regra. Os elétrons, eles ocupam primeiramente as camadas eletrônicas mais próximas do núcleo. Vamos fazer um exemplo. Eu peguei aqui o flúor no estado fundamental, tá? Ele tá neutro. Ele tem 9 prótons, ou seja, o número atômico dele é 9. Da onde é que eu tiro isso aqui? Eu vou lá na tabela periódica e olho. Tá lá na tabela periódica esse dado. Então, eu vou ter que distribuir, né, esses elétrons aqui nessas camadas, né? Aqui é o núcleo dele, tá? Eu vou pintar que é para ficar diferente. Essa primeira camada é a K. E essa aqui é a L. Professora, como que eu vou saber se as camadas, quantas camadas vão ter em cada átomo? Tá lá na tabela periódica. Eu vou mostrar para vocês aqui uma rapidinho. Olha só, gente, o flúor, né, ele está aqui, ó. Ele está bem aqui. Eu disse para vocês de manhã que as 7 camadas significa isso aqui, ó. Os 7 períodos que a gente tem na tabela periódica. E é verdade, ó. Essa primeira aqui é o K, né? Que aqui tem hidrogênio e hélio. O segundo período, esse aqui, ó, é o L. Aqui é o M. N, O, P, Q, tá bom? Aí, olha só, o flúor, ele tem 9 elétrons aqui, né? E ele tá na segunda camada. Isso significa que ele vai ter 2 camadas, a K e a L, tá bom? É assim.